apresenta Checkup no rádio. Quadro Checkup no rádio recebe hoje o Tubelísio Neto, médico geriatra. Tubelísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores. Prazer, uma satisfação imensa. Mais uma terça-feira, estamos aqui no Checkup no rádio, falando sobre temas relacionados à saúde do idoso, envelhecimento saudável e tirando as dúvidas dos ouvintes. Uma reportagem do Fantástico recentemente mostrou que dois em cada 3 pacientes com Alzheimer são mulheres. Isso acontece apenas porque elas vivem mais ou existe uma explicação biológica para essa diferença? É sabido realmente que as mulheres têm uma longevidade maior, elas vivem mais, a estimativa de vida delas é maior. Isso levaria a inferir que, já que elas, como é a doença do envelhecimento, acredita-se que, como elas vivem mais, elas têm uma incidência maior da doença de Alzheimer. Mas viu-se que a reportagem ela fala bem disso. Isso não é bem isso, não é só isso, né? Existem fatores genéticos, existem fatores hormonais que interferem no aumento dessa prevalência, dessa incidência de doença de Alzheimer no sexo feminino. Os hormônios femininos, principalmente aqueles relacionados a características sexuais, o hormônio, o estrógeno, né, ele diminui, né, a produção desse estrógeno diminui no período da menopausa, ali entre os 45 e 55 anos. E esse hormônio tem um fator, eu diria que protetor, né? Na medida que esse hormônio diminui, o estrógeno diminui, o cérebro feminino ele começa a ficar mais vulnerável a doenças como a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa. Vulnerável de que forma? Esse hormônio, por exemplo, ele facilita as conexões neuronais. O hormônio feminino faz com que o cérebro tenha mais conexões, uma plasticidade maior, ele tem a capacidade de fazer novos aprendizados, e isso é um protetor, né? Isso é uma forma da gente proteger a memória, aumentando a neuroplasticidade através do aumento de conexões cerebrais. Então, na menopausa a mulher perde isso. Na menopausa o hormônio em queda, e se não fizer a reposição hormonal, ele pode fazer com que aquelas proteínas tóxicas que a gente sempre fala aqui, que são a base, um tripé, uma base da doença de Alzheimer, a proteína beta-amiloide, a proteína tau, elas têm diferenças nas mulheres na menopausa ou naquelas mulheres que não fizeram a reposição hormonal adequada. Elas têm uma maior predisposição à impregnação, à deposição dessas proteínas beta-amiloides fora da célula, né, dentro do cérebro, e ela tem uma maior fosforilação da tau. O que seria isso? Essa outra proteína ela fica mais tóxica ainda. Então, essas duas proteínas, o hormônio em baixa facilita a deposição delas, que são as proteínas assim que geram principalmente a morte neuronal. Além disso, o hormônio ele protege do estresse oxidativo, essas células ficam mais suscetíveis aos radicais livres, as células ficam mais inflamadas, o hormônio sexual feminino tem essa função também de proteger. Então, quando a mulher está na menopausa e não faz uma reposição adequada ali naquela janela, existe uma janela ali de fazer 3, 4 anos, fazer a reposição também muito tempo depois não protege quanto ao Alzheimer não, tem que ser naquela janela, naquele intervalo que deve ser feito. Então a base da reportagem é mais ou menos nesse sentido, que não é só porque elas vivem mais, tem características hormonais aí, envolvendo os hormônios femininos que protegem a mulher, e se você não tiver esses hormônios vai deixar ela mais vulnerável a ter a doença, e fatores genéticos, como por exemplo a mulher, o paciente que tem um gene chamado ApoE, ele tem um risco muito maior de ter a doença de Alzheimer.
E as mulheres que têm esse gene ApoE, elas têm um risco maior ainda do que os homens. Ou seja, se um homem e uma mulher tiver esse gene, eles têm uma incidência, eles têm um risco maior de ter a doença. E dentre eles, assim, entre o homem e a mulher, os dois tendo o gene, a mulher ainda tem um risco maior de ter. Então, a reportagem, ela perpassou por essas causas, né? Que a mulher não é só viver mais, mas tem alterações hormonais, mesmo a genética, a própria, não lembro se a reportagem falou, mas assim, a sintomatologia da doença é um pouquinho diferente. Eu lembro que a reportagem falou de que aos 45, 55 anos já é possível imaginar se vai ter Alzheimer ou não. Isso não é bem, talvez, ainda o foco aqui no Brasil. Não adianta a gente ter o diagnóstico de uma doença, os sintomas laboratoriais, 6 horas, 40 se minutos, não tem muito o que se fazer nessa época. Aliás, tem muito, mas não em termos de medicamento. Então, sintomatologia também varia um pouco. Elas têm muito mais, quando tem a demência, elas têm muito mais depressão, elas têm muito mais sintomas comportamentais, mais delírio, mais mania, elas têm mais transtornos do sono do que os homens. Então, diferencia um pouco também na sintomatologia, nos sintomas, além do esquecimento, que aliás, do déficit cognitivo, que não é só o esquecimento. Elas têm sintomas comportamentais naquela fase moderada um pouco mais intensos do que os homens. Então, a menopausa, ela pode aumentar o risco de Alzheimer, então, nesse caso? Pode, se não for feita a reposição hormonal. Porque a menopausa, o que é? É quando a mulher perde a capacidade de produzir óvulos, o ovário para de produzir óvulos, aquele final da idade fértil, e nesse período é quando os hormônios sexuais femininos, principalmente o estrógeno, eles diminuem a sua concentração no organismo. Então, esse hormônio é quem protege, segundo a reportagem, segundo o estudo dessa italiana, e na verdade já é um consenso na literatura, que fatores hormonais femininos, eles influem, né? Eles deixam a mulher mais vulnerável. Então, a menopausa, sim, deixa ela mais vulnerável, principalmente se ela não fizer a reposição hormonal nessa janela que é de 3 a 5 anos durante a menopausa. Se ela fizer, ela tem um fator de risco menor, ela se protege mais. Agora, o que é que acontece, doutor Belísio, no cérebro da mulher nessa fase de vida? Na verdade, quando a gente está envelhecendo, o cérebro ele tem algumas modificações. Ele diminui de tamanho, ele diminui as conexões entre os neurônios, entre as células cerebrais, ele diminui áreas específicas relacionadas à memória, ele fica menos vascularizado, a circulação dele é menor, o número de neurotransmissores que são uma quantidade X, eles também diminuem. Então o cérebro, quando ele vai envelhecendo, ele tem essas alterações normais de envelhecimento. Só que durante a menopausa isso se torna mais intenso, favorecendo, deixando muito mais vulnerável. A mulher envelhece mais o cérebro nesse período, em virtude não só da menopausa, mas em virtude de outros fatores de risco, né? Então, sim, ela começa a envelhecer o cérebro pela perca da defesa que ela tem do hormônio. Falando em fator de risco, Marcos, tem alguns nas mulheres, eles são mais impactantes. Por exemplo, a hipertensão na meia-idade é um fator de risco clássico. O paciente que tem hipertensão ali depois dos 40 anos, até 50, 60 anos, e não tratado, ele tem um risco muito maior de ter Alzheimer no futuro, ou subtratado. Na mulher, se essa hipertensão não for tratada, esse risco é muito maior do que no homem, ou seja, dois indivíduos de meia idade, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, hipertensos, o do sexo feminino tem um risco muito mais elevado de ter Alzheimer do que o do sexo masculino. Então, isso quer dizer o quê? Que quando você vai fazer prevenção na mulher, além de fazer a terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, que não é para todas as mulheres, tem algumas limitações, tem algumas pessoas que não podem fazer, tem contraindicações. Você tem que tratar bem a hipertensão.
Um outro fator de risco que impacta muito mais nas mulheres é a depressão. Depressão, ela é um fator de risco para Alzheimer, tanto para homem como para mulher, só que a depressão na mulher, ela é um fator, se ela tem depressão e não trata, ela tem um risco muito maior do que o homem de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, um segundo fator de risco que diferencia. Se você tratar a depressão, as mulheres na menopausa, elas ficam mais vulneráveis emocionalmente, elas têm um humor mais deprimido, assim diria. Elas abrem quadros depressivos mais na menopausa do que em idades mais jovens. Então, se você tratar bem a depressão das mulheres, ela vai ter um risco menor, porque se ela tiver depressão, o homem tiver depressão, a mulher tem um risco muito maior de ter Alzheimer. O sedentarismo, o impacto da atividade física na mulher, visando proteger contra o Alzheimer, é muito maior. Então, mulheres sedentárias, elas têm um risco muito maior de ter Alzheimer do que homens sedentários. O sono também tem um impacto bastante relevante nessa questão de proteção contra o Alzheimer. A mulher que trata insônia, ela tem a mulher que tem insônia, transtorno do sono, e o homem que tem transtorno do sono, a mulher ela tem um risco muito maior de ter Alzheimer. Os dois têm risco de ter, só que a mulher tem esse risco maior. E o cigarro também, que é um fator de risco para ter Alzheimer. A mulher que fuma, ela tem um risco maior de ter Alzheimer do que o homem que fuma. E a reportagem baseia-se muito nessa questão da reposição hormonal. A mulher que faz a reposição hormonal, esse estudo dessa italiana demonstra que elas conseguem diminuir bastante o risco de ter a doença de Alzheimer. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcos Dantas. Eu tô com 41 anos, vou fazer 42 quinta-feira. Eu tô me sentindo já muito cansada. Também eu sinto, me estresso com muita facilidade, também me emociono com muita facilidade. Isso tem a ver com a menopausa. E já está na hora de eu começar um tratamento. Meu nome é Divânia, do Frei Damião. Tem a ver, doutor Belício? Sim, a depressão é um fator de risco, principalmente, na verdade é um fator de risco para os dois sexos, mas na mulher ela aumenta muito mais o risco de ter o Alzheimer do que no sexo feminino. Então, assim, essa labilidade emocional, a facilidade de se emocionar, que a menopausa pode dar em algumas mulheres, se fechado o diagnóstico de transtorno depressivo maior, essa doença, esse transtorno depressivo é um fator de risco bastante impactante. E você tratando, você diminui o risco de você ter a doença de Alzheimer. Sem dúvida, independente da idade, de ela estar num período climatérico, e ela tem que buscar auxílio, porque tem essa labilidade emocional, e depressão não só aumenta risco de Alzheimer, não, aumenta risco de várias outras, de piorarem outras coisas e de vários outros problemas. Muitas mulheres na menopausa reclamam de esquecimento, né? Como diferenciar alterações normais dessa fase dos primeiros sinais da doença do Alzheimer? Boa pergunta. Todo mundo, eu acho que a última vez que eu vim aqui a gente falou sobre esquecimento, e essa temática de ser na mulher especificamente, de ser na menopausa, é uma coisa que eu naquela oportunidade até orientei as pessoas como diferenciar o que é normal, o que preocupa para ser um esquecimento investigado. Eu sempre digo que esquecimento nunca é normal. A gente pode até estar num período que você não lembra de alguma coisa, mas é uma coisa transitória, que é isso que marca a diferença de uma pessoa que está esquecendo durante a menopausa. Ela está mais esquecida, e isso volta ao normal, ou ela lembra depois. O paciente que tem uma doença neurodegenerativa, ou seja, que já tem morte neuronal, já tem doença estabelecida, esse esquecimento dele é uma coisa que o paciente não lembra, aliás, ele não consegue lembrar aquilo que ele esqueceu. A diferença está mais ou menos por aí. É um esquecimento transitório, que um dia ela esqueceu alguma coisa porque tá mais distraída, mas a incidência da queixa de esquecimento na menopausa realmente é maior. Mas esse esquecimento, ele é assim, preocupante
ele está relacionado ao Alzheimer quando ele começa a pessoa ter dificuldades no seu dia a dia de fazer as coisas que ela sempre fazia, dificuldade de aprender coisas novas e fundamentalmente quando ela não lembra de jeito nenhum aquilo que ela começa a esquecer. E o fundamental, Marcos, é que nessa idade a pessoa que tem esquecimento e se preocupa com a doença é muito temerosa de ter o Alzheimer porque tem o esquecimento. Eu sempre digo que são os esquecidos de risco, os esquecidos emocionais. Esses pacientes, eles evoluem, eles têm um riscozinho a mais de ter a doença do que aquelas pessoas que têm o esquecimento, mas não está tão preocupada daquele esquecimento virar Alzheimer, que isso é um pouco até meio difícil de acontecer. A pessoa está esquecendo, ela fica logo com medo, está ali envelhecendo. A menopausa é um marco do envelhecimento humano. Ela fica preocupada, mas aquelas pessoas que você tenta dizer que aquele esquecimento não é Alzheimer, você prova, demonstra, faz teste cognitivo, vira do avesso, mas a pessoa diz que é um esquecimento, ela tem a certeza, que a gente até classifica isso como comprometimento cognitivo subjetivo. Essas pessoas, elas têm um risco maior de ter o Alzheimer. Então, esquecer na menopausa é mais comum, mas esse esquecimento, na maioria das vezes, é um esquecimento reversível. Eu não diria que é normal. Ele é reversível, ele pode melhorar ao longo do dia, ele pode melhorar ao longo das semanas, e a pessoa tem essa diferença de não incapacitá-la para fazer atividades que ela fazia antes, não conseguir mais fazer o que ela fazia antes. A pessoa na menopausa, com esquecimento da menopausa, ela consegue fazer tudo. E ela lembra depois o que ela esqueceu. Eu sempre costumo dizer, quem realmente tem um esquecimento relacionado a uma doença neurodegenerativa como o Alzheimer, ele não lembra que esqueceu. Ele teima, ele diz que não esqueceu, fica teimando. E a pessoa que lembra que esqueceu, sabe que está esquecendo. Ele esquece que esqueceu, ele né? esquece que esqueceu, exatamente. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco Janta. Marco Janta, pergunta aí a doutor Belísio. Mãe tem 88 anos, aí ela agora tá sentindo dormência numa das mãos, na mão direita. Isso é normal, não? Pergunta aí o que é que pode ser. É normal isso? Não. A mão esquerda tá normal, a direita tá com essa dormência. Assim, é um sintoma que pode ter relação com diversas doenças, desde dormir por cima da mão a doenças mais sérias de caráter osteomioarticular, uma artrose, uma neuropatia diabética, uma síndrome do túnel do carpo, doenças que não estão naquela região, uma doença que está, por exemplo, no pescoço, irradia para a mão, uma compressão radicular, uma radiculopatia. Então, assim, teria que se iniciar uma investigação no que é mais comum, né? Será que não é alguma doença por lesão osteomioarticular, ou seja, uma doença ortopédica, uma reumatológica, uma artrose, uma tendinite, uma compressão de um nervo, assim, do túnel do carpo, uma lesão por esforço repetitivo, pessoas que trabalham só com aquela mão, teria que ter principalmente nessa idade. 81 anos é uma idade que a incidência de doenças osteomioarticulares são maiores, e isso precisa ser, se está incomodando o paciente, está atrapalhando no dia a dia, ele está se queixando, tem que começar a pensar nessa linha de investigação. Doença degenerativa como artrose, doença inflamatória como artrite, compressão radicular, síndrome do túnel do carpo, e aí, descartado ou confirmado isso, tratar, mas normal não é. Eu sempre digo que a outra mão tá normal e essa tá dormente, não é normal tá com essa dormência, não. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu queria